que... Com a palavra, deputado Fernando Capês. Faço minhas as palavras do deputado Janazzi, desde que após o término do discurso. Bem, em primeiro lugar, eu queria informar a população que também está nos assistindo de toda a problemática que está se discutindo no projeto de lei 31, apresentado pelo deputado Feliciano Filho, que proíbe o transporte de animais vivos. Essa questão foi alvo de uma medida cautelar de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 514, que o ministro Edson Fachin concedeu uma liminar à Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, sob argumento de que a lei municipal de Santos, que proibiu o transporte de animais vivos no Porto de Santos, seria inconstitucional em razão da atribuição legislativa ser do Congresso Nacional. Quero fazer uma série de argumentações no sentido de que a lei do deputado Feliciano Filho não viola a Constituição Federal, ela é constitucional e, sob o seu mérito, ela merece ser aprovada. Por defender esse ponto de vista, eu vou fazer uma rápida digressão aqui a respeito do tema. O artigo 22 da Constituição Federal dispõe que compete privativamente à União legislar sobre, inciso 8º, comércio exterior e interestadual. Inciso 9º, diretrizes da política nacional de transportes. Inciso 10, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Sob esse prisma, analisando sob o enfoque formal de competência legislativa, poderia-se chegar à conclusão de que a competência para legislar sobre esse tema seja privativamente da União. E, por conseguinte, nós aqui da Assembleia Legislativa não teríamos competência para legislar a respeito deste tema. Bem, na sequência, a Lei 8.171, de 17 de janeiro de 1991, estabelece os fundamentos e define os objetivos e competências para as ações e instrumentos da política agrícola nacional. E ela coloca nesse artigo 3º o seguinte: são objetivos da política agrícola, dentre outros, inciso 4º, proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional e estimular a recuperação dos recursos naturais. Pois bem, essa mesma lei federal, na esteira da competência do artigo 22 da Constituição Federal, diz, artigo 4º, as ações e instrumentos da política agrícola referem-se a, inciso 4º, proteção do meio ambiente. E no seu artigo 3º, inciso 12, compete, são objetivos da política agrícola também, promover a saúde animal e a sanidade vegetal. Pois bem, em seguida, nós temos aqui a instrução normativa número 3, Instrução Normativa número 3 de 2000, regulamentando essa Lei 8.171 de 91. E ela traz um dado muito interessante, deputado Feliciano Filho. O objetivo de toda a política agrícola e pecuária nacional, dentre os seus objetivos estão estabelecer, padronizar e modernizar os métodos humanitários de insensibilização dos animais para o abate. E na sua definição diz, procedimento de abate humanitário é o conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantam o bem-estar dos animais, desde a recepção até a operação de sangria. E nisso consiste o processo de atordoamento e insensibilização, que é o projeto aplicado ao animal antes do abate, para proporcionar a ele um estado de insensibilidade, para que ele não sofra, para que ele não sinta dor antes do abate. Pois bem, com base nisso, nós passamos a enfocar outros dispositivos constitucionais que dão guarida ao projeto de lei apresentado pelo deputado Feliciano Filho. E esses dispositivos, que estão previstos na legislação federal, estão de acordo com o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 7º, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei,
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a extinção dos animais, ou submetam os animais à crueldade. Artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais prevê a prática de abuso, maus tratos, mutilação ou ferimento de animais ou submetê-los à tortura ou tratamento degradável, caracterizando como crime. Pois bem, o que nós estamos vendo aqui é que, no momento em que se autoriza o transporte de animais vivos para países que necessariamente só adquirem animais vivos, porque eles possuem um determinado corte autorizado por restrições religiosas, o Brasil garante a proteção desses animais em solo pátrio, toma todas as providências para que esses animais não sejam submetidos à tortura ou sofrimento em solo pátrio, mas ao mesmo tempo se torna cúmplice quando autoriza o transporte desses animais para locais onde serão submetidos a sofrimento. Eu vou dizer aqui, ler para vocês, em que consiste essas restrições por caráter religioso. É o corte que chama corte halal ou alial. Como é que é feito esse abate? Por questões religiosas, o abate halal ou alial, pode ser de uma maneira ou de outra, ele consiste no seguinte: quando o animal chega lá, Feliciano, o animal deve ser abatido por um religioso que tenha atingido a puberdade. Ele pronuncia um nome santo ou recita uma oração e, em seguida, com a face do animal voltada para a Meca, ele procede ao abate. O animal tem que estar vivo e não pode ser insensibilizado. Portanto, ele está vivo e sentindo todo aquele sofrimento que vai ser feito. A faca deve estar bem afiada e ela não deve ser afiada na frente do animal. O corte deve ser no pescoço e um movimento de meia-lua. O animal é colocado de cabeça para baixo, é feito o corte na jugular e cortam-se os 3 principais vasos: jugular, traqueia e esôfago. O sangue deve ser totalmente, então, retirado da carcaça. Vamos lembrar que nesse abate, o animal, ele é sangrado sem um atordoamento, é feita uma grande incisão na garganta para as vértebras, seccionando todos os órgãos da jugular e carótida, também a traqueia e o esôfago, e traz uma série de consequências. Primeira, regurgitação do conteúdo do estômago através do esôfago, o qual é anatomicamente ao lado da traqueia. O animal continua com uma respiração muito intensa, provocada pela agonia, que pode durar de 15 minutos a 1 hora. Vamos lembrar que ele inala matéria fecal, rica em germes de todos os tipos. Essa matéria é inalada até os alvéolos pulmonares, que distribuem os germes do sangue muito mais facilmente, porque a membrana não é muito fina e a circulação, vamos lembrar, está sempre trabalhando durante esse período de agonia e ainda acelerada pelo estresse ao nível dos órgãos essenciais. Há um risco enorme de contaminação na profundidade da carne, como é feito o corte. A morte indolor do animal é imperceptível e serena, é uma determinação constitucional. A Constituição Federal determina que o animal, no momento que vai ser abatido, ele não pode ser submetido a sofrimento. O abate tem que ser indolor, o abate tem que ser humanitário. E por esta razão, todas as vezes que assim se procede, viola-se a Constituição. Todas as vezes que assim se procede, viola-se a legislação. Todas as vezes que assim se procede, viola-se a instrução normativa do Ministério da Agricultura. Pois bem, se aqui em solo pátrio nós não podemos fazer isso, seria uma hipocrisia autorizar a exportação de animais, sabendo que isso vai ser feito em solo estrangeiro. Há uma questão em que se coloca o debate sobre a constitucionalidade, porque a primeira batalha vai ser travada aqui no plenário. A segunda batalha será travada no Supremo Tribunal Federal, quando houver arguição de inconstitucionalidade da lei. Ela padece de uma discussão sobre o aspecto formal. Deveria ser uma lei federal, portanto há um vício formal de inconstitucionalidade. Mas esse vício formal,
ele é superado na medida que o conteúdo desta lei atinge ao mandamento constitucional sob o ponto de vista material do seu conteúdo. Por esta razão, nós estamos defendendo, sob o aspecto da constitucionalidade e sob o aspecto do conteúdo, a imediata aprovação deste projeto. Note uma coisa, segundo as informações que nós obtivemos, 95% do transporte de animal vivo se dá no estado do Pará. De maneira que aqui, o alegado impacto à economia seria um impacto muito discutível. E além disso, vamos dizer como é feito o transporte desses animais vivos. Eu queria colocar, se aqui, se é possível colocar a fotografia da forma como os animais se encontravam no navio Nada, quando ele ia fazer o transporte para a Turquia. Enquanto isso, nós vamos, se estiver legível, veja como os animais estavam. Foi feito um relatório por uma veterinária nomeada pelo juiz da 25ª Vara Federal, Dr. Djalma Moreira Gomes. Curiosamente, meu colega de concurso, que foi promotor de justiça antes de ser juiz federal. Notem como é que é feito o transporte. Isso, o transporte até o navio, para que depois ele faça uma longa viagem para ser abatido mediante sofrimento, sem sensibilização. O processo de preenchimento dos caminhões que levarão o gado até o Porto de Santos é feito utilizando estímulos elétricos, bastões capazes de transmitir choques na parte lombar ou costal dos animais. Após os caminhões são lacrados e os animais são levados a uma região conhecida como EP, Estacionamento de Pré-Embarque, no qual serão vistoriados pelo fiscal agropecuário federal, autorizando o processo de exportação. Os caminhões seguem então para o Porto de Santos, aproximadamente 600 quilômetros de distância, levando de 12 a 14 horas, dependendo do fluxo do trânsito e congestionamento. Os animais ficam confinados o tempo todo em pé. Nos veículos há também grades que transmitem choques elétricos para impedir que os animais se movam no interior do veículo. Durante o trecho terrestre já se observa a ocorrência de graves acidentes, inclusive com fraturas ósseas, resultantes da frenagem veicular, manobras e estradas esburacadas. No relatório de inspeção judicial feito no navio, a veterinária Magna Regina, que é servidora concursada da Prefeitura de Santos, relatou que os caminhões demoraram de 8 a 14 horas para chegarem ao porto, constatando grande quantidade de fezes e urina no interior dos caminhões que eram lançadas nas vias urbanas durante o trajeto. Ou seja, pode-se deduzir a ocorrência de um outro problema, toda a poluição que é causada na cidade de Santos durante esse trajeto. Ao chegar na região do porto, os animais são novamente verificados por fiscais agropecuários, embarcados no navio por meio de rampas, sempre estimulados por choques elétricos. As condições do navio, cuja viagem será de no mínimo 15 dias, são as piores possíveis. Uma vez embarcados, no caso aqui presente, eram 27 mil animais. Os animais são acomodados em múltiplos andares mediante rampas. A circulação de ar é precária, uma vez que há apenas aberturas laterais. Destacou a veterinária que é um expressivo aumento da temperatura interna dos compartimentos, decorrente da grande concentração de animais e dos gases metano produzidos por eles. A alimentação é feita com ração industrial e água dessalinizada. Informação relevante: a dessalinização da água do mar somente é feita com o navio em movimento. Fato que restou comprovado pela inspeção judicial, onde o fornecimento de água mostrou-se precário e insuficiente. Por vezes se observa a falta de oxigênio no local decorrente da grande concentração de gás metano, provocando o sufocamento dos animais, acompanhado do aumento da frequência cardíaca, desmaios, coma e morte encefálica. O ambiente é propício para a proliferação de fungos e bactérias e a consequente proliferação de patologias e distúrbios nos animais. Portanto, esse foi o relatório da veterinária Magna Regina no navio Nada. O que se tem em vista, então, é o seguinte: ao mesmo tempo em que o Brasil, nessa exportação e transporte de animais vivos, garante uma determinada logística para um setor, ele perde em muito com o seu conceito internacional, na forma como está tratando os produtos que exporta. O fim do transporte de animais vivos não necessariamente provocará um desemprego em massa, mas uma migração para outro setor da economia, em que a aquisição de animais para que sejam
abatidos em frigoríficos e transportes de carne congelada, substituiria essa forma, a meu ver, me desculpem, não quero ser indelicado, mas primitiva, bárbara de obter ganhos econômicos.